Se você for para a internet, você vai ver lá, olha, os sinais de TDAH, se você tiver os seguintes sintomas, é TDAH. Esse tipo de diagnóstico, gente, não pode ser feito dessa maneira. TDAH é um tipo de transtorno que tem determinadas características que só um profissional pode reconhecer. Você às vezes fica desatento, às vezes não consegue se concentrar na leitura de um livro, de um texto para a escola. Isso é TDAH? Não é simples assim, não é? O TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tem determinadas características. A principal delas é a dificuldade de concentração. A pessoa começa a ler e esquece o que leu, precisa voltar várias vezes, ela tem dificuldade de se concentrar nas tarefas que está fazendo. Isso é uma característica, mas não é a única. Ela vem acompanhada muitas vezes de hiperatividade, que é o caso da criança, por exemplo, que não para um minuto. Aquela criança que senta, que levanta, que pula, que corre, que atrapalha os outros, que se intromete nas visitas da sala, que todo mundo fica cansado de acompanhar. Mas isso não é a única característica também, porque você tem casos de TDAH com uma hiperatividade que não se consegue reconhecer direito. O que acontece hoje? Com todas essas solicitações, a criança tem o celular na mão, tem os joguinhos, recebe mensagem toda hora, ela não consegue se concentrar por causa disso. Vai mal na escola e a família faz o quê? Leva numa pessoa que não é especializada e ela diz, não, vamos dar medicação como se fosse TDAH. E aí você tem um monte de gente sendo tratada com medicamentos que têm efeitos colaterais, é claro, e que não se candidatariam a receber essas medicações. A medicação não é precisa nesses casos. Primeira coisa, se você tem alguém com essas características na sua família, perto de você, ou seus filhos, ou você mesmo reconhece essas dificuldades que você tem que procurar ajuda especializada, porque isso é um problema sério. Isso atrapalha a vida escolar e vai atrapalhar a vida profissional também. Você pega uma pessoa que pode ser até bem-sucedida, mas ela tem tanta dificuldade para acompanhar o que está acontecendo, porque ela fica distraída ou se distrai o tempo todo, que isso atrapalha a vida profissional. Muita gente acha que TDAH é uma coisa de criança. É a criança que eu descrevi aí, que pula, que não para um minuto. Esses casos, sem tratamento, podem evoluir ao longo da vida. E você tem adultos com TDAH, mulheres e homens com 50, 60 anos, que sempre sofreram dessas dificuldades de concentração, nunca receberam o diagnóstico. TDAH é uma doença que a gente reconhece com mais facilidade nas crianças, mas muitos adultos têm TDAH. E essas pessoas, mais tarde, quando recebem o diagnóstico e são tratadas, dizem, nossa, que diferença! Como é que eu não sabia disso e passei aí 40, 50 ou mais anos da vida sofrendo com essas dificuldades de concentração? E tem mais dois aspectos importantes. O primeiro é o seguinte, você tem pessoas que têm TDAH e que não conseguem se concentrar em inúmeras tarefas, mas em alguma tarefa que ela gosta de fazer, ela consegue. E aí a pessoa diz, não, essa criança, na hora de fazer joguinho, ela fica concentrada. Eu tenho um amigo que sofreu muito com TDAH sem diagnóstico, a ponto de abandonar os estudos na faculdade, tentar outra, não conseguir. E ele tem um prazer muito grande de usar equipamento de imagens, é cinegrafista. Isso ele consegue fazer muito bem. Consegue se concentrar o tempo inteiro. O TDAH não é uma certeza de que essa pessoa não vai conseguir fazer nada que exija concentração. Vai sim, desde que ela encontre também a área na qual ela tem esse apelo, na área que ela mais gosta. Segundo lugar, gente, é o seguinte, eu chamei a atenção para o diagnóstico exagerado de TDAH, né? Quando pessoas que são assim diagnosticadas, quando têm outros problemas de comportamento. Mas, se você tem TDAH, você tem que buscar tratamento, porque o tratamento muda a vida dessas pessoas.